quero dar as boas-vindas a vocês, uma boa noite para cada um de vocês. E gostaria de pedir para que você se coloque agora, realmente, diante de Deus, para tentar entender o que o Espírito Santo quer dizer sobre esse tema, sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre a primeira carta de Pedro, do capítulo 4, do 12 ao 19. Mas antes eu quero fazer uma pergunta irônica para você ficar meditando. A pergunta irônica é o seguinte: alguém gosta de sofrimento ou de enfrentar problemas? Essa é a pergunta irônica para a gente ficar meditando. Então, antes de tudo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou no celular, no aplicativo, ou nós vamos ter aqui na tela. Vamos ler esse texto de Pedro, capítulo 4, do 12 ao 19. E vamos procurar daqui entender o que essa palavra tem a nos dizer. Então diz assim ali: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Bem, Pedro aqui está chegando ao final da carta. Vocês estão vendo que, provavelmente, se você estiver na Bíblia aí, só tem mais o capítulo 5 e é curtinho. Então ele faz um apelo de encorajamento aos seus compatriotas cristãos, aquele povo do seu tempo, porque a perseguição tinha chegado ao extremo naquela época, naquela região. E eu quero destacar aqui 2 pontos sobre esse texto. Mas antes, vamos fazer uma oração e vamos entregar esse tempo a Deus. Ó Deus, queremos entregar a Ti, Pai, nosso coração, a nossa mente, pedindo que o Senhor dê discernimento, dê sabedoria a cada um. Que agora esse tempo, Senhor, seja a Tua palavra aqui exposta, Deus. Não só as minhas palavras, mas aquilo que Tu quer falar através desse texto. E que cada um, Senhor, possa compreender e possa, sim, depois aplicar isso no seu dia a dia. Nós pedimos e oramos, Senhor. Guarda a mente e o coração de cada um nesse momento e usa a mim como um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então aqui são 2 pontos importantes. O primeiro ponto é sobre a prova de fogo da fé. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós vamos estudar é sobre o julgamento. É 2 pontos fortes que nós vamos estudar hoje. Então ali Pedro começa no verso 12, dizendo: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Aqui Pedro tenta encorajar os cristãos que estavam sofrendo perseguições severas. Eles estavam sofrendo calúnias, hostilidades, condenação e até mesmo a morte por causa de Cristo. Porém, Pedro, ele diz: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Ele se refere ao fogo ardente da provação da fé. É sobre esse fogo que ele se refere. Embora alguns cristãos naquela época literalmente estavam sendo queimados vivos. Se vocês forem buscar na história, vão ver que naquela época do imperador Nero, os cristãos estavam sendo queimados vivos. E é nesse tempo que Pedro escreve essa carta. Mas Pedro não se refere a esse tipo de fogo. E sim, ele se refere ao fogo ardente da provação da fé, que era negar a Cristo ou não diante da morte. Essa era a prova de fé que eles tinham lá. Então, se fosse eu,
se fosse você, se fosse um de nós, que estivéssemos vivendo nos tempos de perseguição, como foi no tempo de Pedro e daqueles cristãos, será que eu e você, nós nos entregaria à morte por causa de Cristo? Ou será que nós negaríamos a fé? Reflita sobre isso. No entanto, a preocupação de Pedro era mostrar um outro ângulo daquilo que estava acontecendo e que era visto como desgraça. Isso era visto como desgraça. Então, no verso 13, Pedro vai dizer assim: mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ele se refere ao sofrimento por causa do Evangelho, que não era um acidente, não era surpreendente e não era algo estranho que estava acontecendo, mas era algo esperado, pois o sofrimento age como um fogo que purifica a fé. Assim como o fogo purifica o ouro, ele prova o ouro para ver se o ouro é verdadeiro, o sofrimento prova se a nossa fé em Cristo é verdadeira. É mais ou menos o mesmo exemplo. Então Pedro diz que isso não era motivo de tristeza. Não era um motivo de tristeza, porque o sofrimento será revertido em glória no dia de Cristo Jesus, ou seja, no dia do julgamento, que é o próximo ponto depois que nós vamos falar. Então o sofrimento, ele era esperado. E se a gente ler a palavra, a gente vai entender que é exatamente isso. A gente não pode contar que a vida vai ser uma maravilha, que vai ser todos os dias vão ser felizes aqui na terra. A promessa é para o céu. Então, como exemplo, eu creio que ninguém aqui hoje é perseguido, preso ou condenado à morte por causa do Evangelho de Cristo. Eu creio que ainda não, aqui no Brasil, ainda não. Nós não somos perseguidos dessa maneira, mas Deus permite que a nossa fé seja provada. Isso Deus permite. Então, por isso das doenças. Por que Deus permite uma doença? Qual é o propósito de uma doença? A doença ela serve para provar a nossa fé, para ver o quanto a gente busca a Deus, para ver o quanto a gente crê em Deus, para ver o quanto a gente se aproxima de Deus, para amadurecer o nosso caráter. Se estivesse tudo bem, eu não precisava buscar a Deus. Mas na dificuldade, pelo menos, eu busco mais a Deus. Eu dobro o meu joelho, eu oro, eu jejuo. Quando tem dificuldade, eu me aproximo mais de Deus. Segundo, por isso dos problemas financeiros. Deus prova a nossa fé sobre o quanto estamos apegados a esse mundo. As coisas materiais, as coisas do dia a dia, ao quanto a gente confia no trabalho, no dinheiro, no meus próprios recursos. Então a aprovação através das finanças, na área financeira, também ela vem para fortificar a nossa fé, para testar a nossa fé. Se uma hora eu perder tudo, como aconteceu com Jó, vocês conhecem a história de Jó, a quem que eu vou recorrer? Quem vai suprir as minhas necessidades? Então é para isso que vem o sofrimento e os problemas financeiros. Também nós passamos por problemas de relacionamentos. Por que Deus nos prova num problema de relacionamento? Porque nós precisamos ser testados sobre o arrependimento, sobre o reconhecimento, sobre eu pedir perdão. Então, muitas vezes, eu posso estar bem na área financeira, eu posso não ter problema nenhum de saúde, mas eu tenho um problema de relacionamento. Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu gostaria de morar numa ilha, sozinho, longe de todo mundo. Por quê? Eu tenho dificuldade com as pessoas, então Deus quer transformar o meu caráter na área dos relacionamentos. Por isso vem a aprovação da fé nessa área. Também por causa das injustiças. Nós somos provados quando há injustiça. Eu vou dizer para vocês, eu sofro com as injustiças. Eu sofro quando eu vejo coisas estranhas nesse mundo que não deveriam ser, que pessoas, seres humanos causam problemas ou barbaridades. Eu sofro com as injustiças. Mas também Deus prova a minha fé e a nossa fé para que a gente possa perdoar. Porque não basta eu só pedir perdão e reconhecer o meu erro, eu preciso perdoar as outras pessoas também. E muitas das injustiças nós precisamos perdoar e aceitar que Deus é o justo juiz e que vai julgar. Então aqui apenas 4 exemplos de como Deus pode provar a nossa fé.
Pode ser que, nem eu disse, que não haja ainda perseguição aberta, mas, de certa forma, isso também é uma prova da nossa fé, através dos sofrimentos, dos problemas, das áreas que nós vivemos no dia a dia. Então, essas provações que nós enfrentamos é para nos tornar mais maduros, mais parecidos com Cristo, para que no dia do julgamento não sejamos envergonhados. Para que a gente chegue na frente de Deus e não sejamos um bebê na fé. Alguém que não confia, que tem uma fé minúscula. Então, por isso, da provação da fé. Agora, se você não enfrenta problema nenhum, provação nenhuma, não tem problema algum na sua vida, talvez precise perguntar para Deus se o Espírito de Deus repousa sobre você. Porque se nós temos o Espírito de Deus, se eu sou um verdadeiro servo de Cristo, se eu sou um cristão genuíno, com certeza eu vou enfrentar dificuldades. Eu vou enfrentar dificuldades. E o encorajamento de Pedro é: mesmo que você esteja sofrendo, fique alegre, porque a sua fé é verdadeira e o Espírito de Cristo repousa sobre você. Olha que interessante. Veja que aqui, essa palavra é para os cristãos, não é para os não cristãos. Então, se nós estamos passando por dificuldade ou já enfrentamos, pode ter certeza que é porque o Espírito de Cristo habita sobre nós. No verso 14, Pedro continua dizendo: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro diz: não entre em desespero. Não entre em desespero. Se fosse hoje, ele diria: não entre em pânico, não entre em depressão. Naquele tempo era o desespero, essas doenças de hoje não existiam, não eram conhecidas, mas hoje com certeza, Pedro diria: não entre em pânico, não entre em depressão. Felizes são vocês, porque Cristo habita em vocês, o Espírito da glória habita em vocês. É isso que Pedro quer dizer. Caso contrário, se eu não enfrentar nada, nenhuma perseguição, nenhum sofrimento, parece que eu não tenho a Deus. Parece que eu sou uma pessoa feliz, que eu vivo do jeito que eu quero, que não tenho problema algum. Não é assim que a gente vê os ímpios? Não é assim que a gente vê os outros? Mas olha, como é que pode, né? A gente faz tudo certinho e tem dificuldade. Fulano de tal faz tudo errado e é abençoado. Não parece isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para ser cristão, a regra não é sofrer. Parece que aqui a regra é que se eu sou cristão eu tenho que sofrer. Não é isso. Não é. Porque ser cristão não significa sofrer. Agora, viver nesse mundo de pecado, nesse mundo caído, isso significa problema e sofrimento. Até Jesus Cristo sofreu por causa do pecado. E nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus e de Cristo. Então, o sofrimento faz parte do nosso dia a dia. Mas não é regra. Se você não sofre, não tem nenhum problema, louve a Deus. Dê glórias a Deus. Mas não se surpreenda se algo estranho acontecer. Se vier uma provação, lembre-se disso. Que a provação é para fortificar a fé. Não é um castigo, é para fortificar a fé. Já no versículo 15, ele faz uma comparação com outros tipos de sofrimento. Pedro, né? O sofrimento por causa do pecado. Então ele diz assim: se alguns de vocês sofrem, que não seja como assassino, como ladrão, criminoso ou como quem se intromete nos negócios alheios. Pedro está dizendo que se alguém sofrer, que não seja por conta dos seus próprios erros, por causa da desobediência à lei. Ali fala, né, como ladrão, assassino e desobediente à lei. Que não seja por causa da imoralidade, ou por qualquer tipo de pecado, ou ainda que não seja por se intrometer na vida alheia, criticando, bisbilhotando, fazendo fofoca e tentando manipular a vida e os negócios dos outros. Que não seja por nenhum desses motivos. Ele diz que o sofrimento por essas coisas seria vergonhoso, inútil e de mau testemunho. Isso não é uma prova da fé cristã, e sim é a consequência dos próprios pecados. É interessante, né? Às vezes eu posso estar passando por um problema, por uma dificuldade, mas que eu mesmo causei. Uma coisa que eu mesmo, como eu costumo dizer, puxei a enxada nos pés. Mas se eu sofrer, que não é por nenhuma dessas razões, que é por Cristo, amém. Então, isso glorifica a Deus. É o que diz no 16: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe.
mas glorifique a Deus por meio desse nome. Eu creio que naquele tempo os cristãos eram presos e tinham vergonha, porque eles eram mal falados. Eles tinham vergonha, porque eles eram acusados de desobedecer a lei e as autoridades. Naquele tempo, eles eram acusados. O cristianismo era proibido, era considerado falta grave, sujeito a prisão e morte, a mesma sentença de um ladrão ou um criminoso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês bem fácil para vocês entenderem. O cristianismo era proibido. Então era um crime, era um pecado, um erro grave, o mesmo que acontecia para um criminoso ou um bandido, podia acontecer com um cristão. Ele podia ser preso e ser condenado à morte. E o exemplo é simples. Jesus foi crucificado por ser Cristo, por ser fiel ao Pai. E quem que estava junto com ele? Um cada lado? Bandidos e criminosos. Na mesma sentença. Interessante, né? Então era um pecado grave, era uma desobediência grave ser cristão porque era proibido. Agora, porém, se um cristão for preso hoje, ele também será mal falado. Se um cristão for preso hoje, também será mal falado. A questão é o motivo da prisão. Se for por causa de Cristo, não precisa ter vergonha, como Pedro disse. Porém, que não seja como ladrão, criminoso ou por se intrometer na vida alheia, como imoralidade sexual, assédio, danos morais, ou por calúnia, ou coisas do tipo. Que não seja por essas coisas. No verso 16 vai dizer, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe disso, mas glorifique a Deus por meio do nome de Cristo. Então esse é o primeiro ponto. O encorajamento sobre o fogo que prova a fé, que nos leva a glorificar a Cristo. Então nós temos que ter esse entendimento, que a nossa fé, ela vai passar por provações. Senão nós não vamos crescer, não vamos ter o alimento sólido, vamos ser bebês na fé. O segundo ponto é sobre o julgamento. O cristão a quem Pedro escreveu essa carta estavam preocupados com o julgamento dos homens. Pedro está dizendo a eles, não se preocupe com o julgamento das autoridades terrenas. Se preocupe com o julgamento de Deus. Eles estavam preocupados com as autoridades, porque a coisa era ferrenha. Eles podiam perder a vida. Mas Pedro diz, não se preocupem com esse julgamento. Olha o que ele diz no versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? O julgamento deve começar pela casa de Deus. Ou seja, para nós significa a igreja de Cristo. O julgamento vai começar pela igreja de Cristo, conforme diz em 2 Coríntios 5:10, que diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ali está dizendo o que nesse versículo? Pois todos nós, começa assim, todos nós. Ou seja, não tem fugir do julgamento, teremos que prestar conta. Nós teremos que prestar contas. O Predebon falou há 15 dias atrás, quem estava aqui vai lembrar, que o nosso ser não pode ser tocado por Satanás, que ele não tem poder nenhum sobre nós. Isso é correto, exatamente, está certo. Mas naquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, isso ele pode tentar. Isso ele tenta, e aliás, ele faz isso o tempo todo. Isso ele faz. Porém, o julgamento da igreja não é sobre a salvação, e tampouco sobre o perdão dos nossos pecados. Isso já está consumado por Cristo. Mas sim é sobre o que nós praticamos. Essa é a questão do nosso julgamento. Não é sobre a salvação, mas sim sobre o que nós praticamos. Nós fomos escolhidos para sermos testemunhas de Cristo, para amar ao próximo e fazer o bem. É por essas obras que nós seremos julgados. Nós fomos escolhidos para isso. Se você ler lá em Atos, vai começar lá já no capítulo 1, dizendo o quê? Quando vier o Espírito Santo, vocês receberam o Espírito Santo, vocês terão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus disse que nós devemos ser suas testemunhas, devemos amar o próximo e fazer o bem. Em Mateus 25, do 31 ao 40,
Olha o que diz esse texto. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, e se assentar em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Só um comentário: preso por causa de Cristo, não por causa de crime. 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É isso que nós vamos prestar conta. O que nós fizemos aos nossos irmãos. É por essas obras que nós seremos julgados. É pelo testemunho do Evangelho de Cristo e pelo amor ao próximo. Domingo passado também, o Fábio falou aqui na ceia, que Jesus subiu a régua do amor ao próximo. Jesus subiu o padrão do amor ao próximo quando ele disse: ama o teu próximo assim como eu vos amei. Vocês sabem como Jesus nos amou, né? Ao ponto de morrer na cruz. Então, de fato, Jesus subiu muito o padrão, subiu a régua desse amor. E além do mais, ele nos deixou muitos exemplos de amor. Quando Jesus veio em carne, só quero citar esse exemplo. Ele veio como um descendente dos judeus. Ele era do povo de Deus, do povo judeu. A insistência de Jesus durante todo o seu ministério foi tentar convencer os judeus a mudar de caminho, a mudar de direção, a ouvirem e serem transformados pelo Evangelho. No entanto, eles não entenderam, eles não aceitaram e ainda foram contra Jesus, condenando e desobedecendo a palavra de Deus, que para eles era a lei de Deus, era a lei dos profetas. E eles foram totalmente contra. Então, olha o amor de Jesus em relação aos seus conterrâneos, ao seu povo. Fez tudo o que podia, mas mesmo assim eles não entenderam e não aceitaram. Então, o que Pedro está dizendo para nós cristãos no versículo 17 é: qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Que no caso aqui, caberia a esse povo também, esse povo judeu que condenou Jesus. Então veja que Pedro está preocupado com a obediência do Evangelho e ele fala dos opressores. Pedro está falando aqui porque havia muitos opressores. Mas também ele faz um alerta aos seus leitores daquela época para que eles não se desviassem do Evangelho. Ele está fazendo esse alerta. Resumindo, significa o seguinte: pare de brincar com o pecado. Eu creio que Pedro queria dizer isso. Parem de arrumar desculpa. Parem de serem fiéis com o Senhor. Mudem de comportamento. Humilhem-se e arrependam-se enquanto há tempo. Creio que o resumo dessa preocupação de Pedro era nesse sentido. Então hoje no Brasil, como eu já falei antes, nós não temos perseguição aberta ao cristianismo. No entanto, há muitos cristãos que aceitam a opressão de certas autoridades espirituais, ou que se acham especiais, né? Entre aspas. Então hoje se aceita essa opressão dessas autoridades espirituais, daqueles que em nome do amor de Jesus afirmam que tudo pode. A era da inversão dos valores, da alteração dos princípios de Deus e da desobediência ao Evangelho de Cristo. A perseguição que nós enfrentamos hoje não é a proibição do cristianismo, não é a proibição, ou do ser cristão, mas sim é Satanás enganando quase que todos os cristãos através das mídias e de certas autoridades, como eu falei, que se dizem evangélicos, dizendo que não precisa obedecer ao Evangelho
em nome do amor de Cristo. Isso é a maior furada, gente. É a maior furada. Porém, aqui estão incluídos muitos que não aceitaram o Evangelho, mas que vivem no meio dos cristãos e estão influenciando a igreja a buscar satisfação, emoções e ser consumidores de Cristo. O Brasil está transformando o cristianismo, que deveria ser de entrega e de arrependimento, na busca por satisfação do ego, dos desejos e das emoções. Ou seja, em vez de servos de Cristo, consumidores de igreja. É isso que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas não estão mais querendo buscar a Cristo. Elas vão, e se elas não gostarem de qualquer coisinha, elas não vão mais. Elas desistem. Elas vão para outro lugar. Por quê? Porque o foco não é Cristo. Não é a cruz de Cristo. É as pessoas, é a minha satisfação. É o meu ego que está sendo quebrado, que não está sendo massageado. No verso 18, olha o que Pedro diz. Se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Ou seja, daqueles que manipulam a verdade, que torcem a verdade, que usam versículos fora de contexto para justificar as suas heresias. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Isaías 5, 21, aliás 20 e 21. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Ela diz assim: ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, dos que fazem das trevas a luz e da luz trevas, do amargo o doce e do doce o amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em sua própria opinião. É forte isso. É o que a Bíblia diz. Cuidado, não seja enganado por esses que tentam justificar as heresias. Hoje mesmo a minha esposa estava falando que estão querendo proibir agora a Bíblia, ou querendo mudar a Bíblia, tem oposição na mídia. Eu não prestei muita atenção nisso, eu não sei dar detalhes, tá? Mas nem quero ouvir, eu não quero nem saber desse assunto. Mas é os dias que nós estamos vivendo, é exatamente isso. Por isso nós devemos ter cuidado com as ofertas do mundo e do próprio Satanás, porque os cristãos serão julgados pelas suas obras. E é isso que Pedro está dizendo. Porém, eu tenho certeza que os filhos de Deus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, não perdem a salvação. De jeito nenhum, não vão perder a salvação. Mas no dia do juízo poderão ser glorificados por suas obras ou envergonhados por suas obras. Eu posso chegar lá no dia do juízo e passar vergonha por causa dos meus erros, dos meus pecados aqui na terra, mesmo que eu seja salvo. Tá? O cristão não perde a salvação, mesmo se ele pecar. Isso nós temos certeza, tem essa convicção. Porém, nós vamos prestar conta das nossas obras. E o julgamento vai ser isso. E eu digo mais para vocês. Vocês sabem qual é a primeira consequência do pecado? A primeira consequência, quando Adão e Eva pecou, foi a vergonha. Eles, quando abriram os olhos, eles perceberam que estavam nus, eles pegaram o quê? Folhas de bananeira para se cobrir e se esconderam do próprio Senhor. Por quê? Porque o pecado trouxe a consequência da vergonha. E é isso que nós vamos prestar conta. E vai ser essa consequência que nós vamos ter se nós praticarmos obras que não agradam ao Senhor. Eu creio que a Bíblia deixa claro que muitos que se dizem cristãos, inclusive da mídia, não vão entrar na terra prometida, ou seja, na eternidade. E então, não se surpreenda se no dia do juízo, se muitos do que você conhecia, das pessoas que você conhecia, não estiverem lá no céu. Você vai estar lá e vai dizer: o que aconteceu com fulano de tal que não está aqui? É porque aqueles que não obedeceram o Evangelho, eles fizeram o oposto e não vão estar lá no dia do juízo. Mas no verso 19, Pedro diz assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, de novo, Pedro repete o encorajamento anterior, dizendo que vale a pena sofrer por Cristo e que devemos confiar a nossa vida ao nosso fiel Criador e praticar o bem. Eu tenho que confiar a minha vida ao meu fiel Criador, não a pessoas, não a minha conta bancária, não a minha capacidade, enfim, não ao meu plano de saúde que cobre tudo, que eu tenho direito ao melhor atendimento,
eu não tenho que confiar a nada disso, eu tenho que confiar ao meu fiel Criador e praticar o bem. O verdadeiro cristão, ele não será julgado pelo sucesso, ele não será julgado pela prosperidade que ele tem, e ele não será julgado por aquilo que ele conquistou, mas ele será julgado pela fé depositada em Cristo, e pela obediência ao Evangelho, e pelo amor ao próximo. Por essas 3 razões, nós vamos ser julgados. Mas, de novo, o julgamento não tira a nossa salvação. Não tira a nossa salvação. Não confundam, tá? O julgamento é sobre as obras. João capítulo 12, versos 35 e 36. Diz assim: disse Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creio na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. É claro que Jesus estava falando de si próprio, que ele mesmo era a luz e estava anunciando a sua morte e a sua ressurreição, que significava que ele ia para o céu e o tempo estava acabando. Como também cremos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, os tempos também estão acabando, o fim está próximo. E Jesus diz: andem na luz. É isso que nós temos a luz. E nós devemos oferecer essa luz ao próximo, essa luz tão clara, tão verdade, que é o Evangelho de Cristo e da salvação. Essa é a luz que nós temos e podemos oferecer ao próximo. Pena que muitos estão sendo enganados por uma falsa verdade, ou se diria por meia verdade. Assim como fez a serpente lá no princípio, ela falou meia verdade para Eva e não falou sobre as consequências que viriam depois. Assim, muito hoje se fala de um cristianismo que é meias verdade. Então, resumindo, o que nós podemos aplicar em nosso coração desse texto de hoje? No primeiro ponto, eu creio que ninguém aqui hoje é perseguido, é preso ou condenado à morte por causa do Evangelho de Cristo. Creio que ainda não, graças a Deus no Brasil. Mas pena que muitos estão sendo enganados por uma falsa verdade. Mas então, nós devemos nos alegrar quando a nossa fé, a sua fé é provada, sendo que uma testemunha de Cristo, ela vai passar por sofrimento. Pode ter certeza, porque nós somos o exemplo de Cristo. Ele disse para nós sermos suas testemunhas. Então nós vamos passar por sofrimento, mas alegrem-se, porque a nossa fé está sendo provada. E o segundo ponto é sobre o julgamento. O que incomoda você? O que incomoda a mim? O julgamento dos homens? Tipo, o que as pessoas vão falar de mim? O que elas pensam de mim? Ou o julgamento de Deus? O que me incomoda? João 14, 21, é o último versículo. Diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Pedro falou: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? E Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é quem me ama. Olha só, que importante. Então, para você refletir e levar para você durante a semana, olha para o seu coração e faça essa pergunta a si mesmo: pelo que vale a pena sofrer? Pelo que vale a pena sofrer? Eu sou um verdadeiro servo de Cristo? Ou eu estou sendo enganado pelo falso cristianismo dos nossos dias? Eu tenho abandonado os velhos hábitos para seguir o Evangelho, como os judeus deveriam ter feito? Ou simplesmente eu levo uma vida que me agrada, pensando que não terei que prestar conta nenhuma no dia do juízo? Eu tenho amado ao próximo, assim como Cristo me amou? Então são essas as perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. E para que sirva de ânimo para nós e de encorajamento, eu só vou repetir o verso 14 de Pedro, que ele diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Levem esse texto para casa. Saibam que se você estiver enfrentando uma dificuldade, é porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, repousa sobre você.
Louve a Deus por isso e se alegre por isso. Amém? Ó Deus, queremos te louvar, ó Pai, e agradecer, porque, Senhor, cremos, ó Pai, que a nossa vida aqui na terra é passageira, Deus. Que não tem um propósito maior, Senhor, do que sermos tuas testemunhas, do que sermos fiel ao Evangelho, de cumprirmos teus mandamentos, que são apenas 2. Jesus disse: novos mandamentos vos dou. Ama o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus acrescentou, subindo o padrão desse amor: ama o próximo assim como eu vos amei. Então louvamos porque temos essa palavra. Agradecemos porque ela é tão clara e tão verdadeira que não temos, Senhor, como nos enganar. Não temos como negar. E no dia do juízo, Senhor, queremos estar lá, de cabeça erguida, diante de todos os que são testemunhas de Cristo, que vai ser uma grande multidão. Queremos estar lá para louvar, para adorar o Senhor, para dizer: eu cumpri a carreira, cumpri o propósito, guardei a fé, como disse Paulo no fim da sua vida. Por isso nós te louvamos e entregamos a cada um o nosso coração em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.